Pode falar. Pode falar. Porque o teu servo está ouvindo. Está ouvindo. Amém? Amém. Meditando na palavra do Senhor ainda esta tarde, eu fui levado a este capítulo de número 10, e o versículo 17, ao qual nós discorremos na leitura, acerca de um homem. E eu aprendo e vejo com a palavra do Senhor que este homem, tanto Mateus como Marcos e como Lucas, fala acerca dessa história, desta ocorrência, deste fato, aonde Jesus estava abençoando as crianças, dizendo que para herdar a vida eterna, para entrar no reino dos céus, nós, homens, deveríamos ser como uma criança. E eu aprendo que uma criança, ela não tem malícia em seu coração. Uma criança é inocente, é pura. Você, como pai, pode exortar o seu filho, pode até bater e corrigir ao seu filho, mas a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai vir até você e te dar um abraço e dizer: pai, eu te amo. Alguém pode até ferir uma criança, alguém pode até maltratar uma criança, mas a primeira oportunidade que tiver, essa criança voltará-se para aquela pessoa, dará um abraço nela, dará um beijo nela com o coração limpo, com o coração puro, e ela não vai se lembrar do que está acontecendo. Jesus abençoando as crianças, dizendo que o reino de Deus é semelhante a tais, e que aqueles que querem herdar a vida eterna será como criança, terá que ser como criança diante da presença do Senhor. O que eu aprendo com isso é que nós devemos ter o nosso coração puro, o nosso coração limpo, ainda que alguém nos fere, ainda que alguém nos maltrate, ainda que alguém fale alguma coisa acerca de nós, devemos ter a primeira oportunidade de dizer: meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Nós temos que ser como criança, não devemos ser como adultos intolerantes, que muitas das vezes alguém fala mal e ele vai falar mal também. Alguém fale algo da sua vida ou fale de alguém que está à sua volta, a primeira atitude é de combater da mesma forma, de pagar o mal com o mal, de pagar o mal com o mal. Mas a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos ser como criança. Enquanto Jesus está ensinando, enquanto Jesus está abençoando as crianças, é interrompido aquela bênção, é interrompido aquele momento, porque a palavra do Senhor diz que estando o Senhor ensinando, veio um homem esse que eu entendo e aprendo pela palavra do Senhor, que ele não era um homem qualquer, não era um homem pobre, não era um homem necessitado. A Bíblia diz que ele era um príncipe, a Bíblia diz que ele tinha muitas posses, a Bíblia diz que além de tudo isso, ele era um jovem que ele cuidava em guardar os mandamentos do Senhor. Mas penso eu que uma noite, ou não sei, pela manhã ou pela tarde, não sei, aquele jovem, este homem, sente a necessidade de ir até Cristo, porque algo está batendo no coração dele, e não é falta de dinheiro, e não é alguns bens, não é com a sua posse, não é com alguém que está à sua volta, mas aquele homem é pegado diante da sua própria alma, quer dizer para ele: o que vamos fazer para herdar a vida eterna? Penso eu que se foi numa noite, aquele jovem príncipe, olhando para o seu palácio, olhando para os seus bens, ele disse: eu tenho tudo, mas ainda me falta algo. Eu quero saber o que eu preciso para herdar a vida eterna, o que é preciso para que eu venha herdar a vida eterna, porque aquele jovem ouviu de Jesus, enquanto estava abençoando as crianças, que se não for como criança, não vai herdar o reino dos céus. Então penso eu que naquele momento que ele é pego com a sua própria alma, dizendo para ele: o que agora, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O Senhor nos diz nessa noite que esse mesmo intento que teve no coração desse jovem rico é o mesmo intento que tem no coração de toda a humanidade, seja ela cristã, seja ela não cristã, seja de qualquer que for a religião, seja ela
vida somente para essa vida. Após a morte existe uma vida, e aqueles que estão em Cristo viverão a vida eterna, mas aqueles que não estão em Cristo morrerão para a morte eterna. E aquele homem, aquele jovem é pego no seu próprio coração dizendo: o que farei eu para herdar a vida eterna? Eu não sei qual foi o teu propósito nesta noite de campanha. Quem sabe o teu propósito é pela sua família, quem sabe o teu propósito é pela sua casa, quem sabe o teu propósito é pela sua cura, quem sabe o teu propósito é para alguma coisa material. Mas nesta noite o Senhor vai colocar em nossos corações o desejo, a vontade de herdar a vida eterna, porque não há nada maior do que a vida eterna, não há nada maior do que a nossa salvação. A salvação é maior do que alguma enfermidade curada. A salvação em Cristo Jesus, ela é maior do que posses que eu e você podemos adquirir nessa terra. A salvação, ela é maior do que qualquer outra coisa terrena. O apóstolo Paulo diz: se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Se você, meu amado, e eu esperamos em Cristo somente nesta vida, o Senhor e a palavra diz que nós somos mais miseráveis dos homens. Mas o apóstolo Paulo é quem diz: nós devemos buscar as coisas que não vemos, nós devemos buscar as coisas que são eternas, porque as coisas que são terrenas, elas vão passar, mas nós devemos buscar aquilo que é eterno, aquilo que vai durar para a vida eterna. Aleluia. Portanto, meu irmão, eu não sei o que você vai receber nessa noite, mas o que o Senhor está dizendo para a igreja é que nossos corações devem ter o desejo, a busca pela salvação, em busca da nossa vida eterna. É dom de Deus curar, é vontade de Deus abençoar, mas a vontade maior de Jesus Cristo é que eu e você tenha o nosso nome escrito no livro da vida, e que quando a trombeta soar, nós podemos ser arrebatados com Cristo nos ares. Eu sempre costumo dizer: Deus, o Senhor Jesus, Ele curou muitas pessoas no Novo Testamento, libertou os oprimidos do diabo. Penso eu, Lázaro foi ressuscitado, a mulher do fluxo de sangue recebeu a sua cura, todos os outros homens receberam bens materiais dessa terra, cura, bens, mas todos morreram, receberam a cura. Lázaro foi ressuscitado, mas depois também morreu. Tantas pessoas morrem, e muitas pessoas hoje apegam somente naquilo que é material. Faz uma campanha de 7 dias dizendo: Deus, o Senhor precisa me curar, o Senhor precisa me dar aquilo que eu estou buscando, que é material. Deus, o Senhor precisa abrir essa porta, Deus, o Senhor precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Deus pode fazer, mas o primordial de Deus, o princípio de Deus é a tua salvação. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas pessoas usam esse versículo e tiram para o bem, e deixa tudo coopera bem para aqueles que amam o Senhor, e não é verdade. Todas as coisas vai cooperar bem. Quem sabe ainda você está padecendo essa necessidade, se você ainda está nessa necessidade, mas você está na presença de Deus, e Deus, como soberano, onipotente, onipresente, onisciente, conhece e vê o nosso futuro, porque para Deus não tem ontem, não tem hoje e não tem amanhã. Para Ele é hoje e sempre. Para nós
pensamentos. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são totalmente diferentes dos nossos caminhos. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, versículo 12: há caminhos que para o homem parecem direito, mas o seu fim leva à morte. Mas a Bíblia diz em João 14, versículo 6, se eu não me engano: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, não tem outro caminho. Jesus não está dizendo eu sou um caminho, não. Ele está dizendo no singular: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não tem plural, é singular. É só em Jesus que nós podemos encontrar o caminho. É só em Jesus que nós conseguimos encontrar a verdade, até porque Ele é a própria verdade. Aleluia! Eu não sei se essa palavra está te desanimando por aquilo que veio de você buscar, meu irmão, mas eu não me importo se você vai sair daqui desanimado porque o pregador não disse que você ia receber isso ou aquilo, mas eu me alegro, sabe por quê? Porque a palavra de Deus está sendo ministrada e eu sei que no momento oportuno ela vai dar frutos. Porque a palavra que nós precisamos ouvir nesses últimos dias não é que Deus vai te dar coisas materiais, mas é que o Senhor tem a vida eterna para te dar. E aquele jovem, aquele homem, sendo ele príncipe, tendo de tudo, ele disse: o que eu farei para dar a vida eterna? E ele pensou que sai correndo da sua casa. Ele ouviu falar deste homem que era um bom mestre, que era um homem que fazia sinais, prodígios, maravilhas no nome do Senhor. Mas o interessante é que Jesus, pastor, ele operava todos esses sinais. Sabe por quê? Porque sinais é para incrédulo, milagre é para aquele que não crê. Aleluia! E Jesus operava tudo isso só para chamar a atenção do povo. O povo não vinha atrás de Jesus pelos seus ensinamentos. O povo vinha atrás de Jesus pelas suas curas, milagres, pelo pão que era multiplicado. Isso o povo vinha. Mas quando o povo vinha, e é isso que muitos pregadores que têm o dom de cura não faz, quando o povo vem, Jesus começa a ensinar. Jesus começa a ensinar acerca do reino. Jesus começa a ensinar acerca da vida eterna. E muitas das vezes aquelas pessoas esqueciam aquilo que eles iam buscar para ouvir a mensagem do mestre. E eles mesmos diziam: que homem é este? Que doutrina é essa que nos ensina? Não é igual dos fariseus, não é igual dos saduceus, dos escribas, porque ele fala com autoridade, porque ele fala daquilo que lhe é próprio. Meu Deus. Aleluia. Jesus operou tantos sinais, prodígios, maravilha, mas o foco maior de Jesus é: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Quem sabe ainda você não entendeu, mas o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: arrependa-se, porque é chegado até vós o reino de Deus. E a qualquer momento a trombeta vai soar e começar a minha vida e a sua vida, meu irmão, perante o Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que ele foi. Ele não simplesmente foi, mas ele se jogou aos pés do mestre. Um homem culto, príncipe, dono de terras, de propriedades, se humilhou e disse: eu não sei se ele disse com coração sincero ou se ele esperou alguma palavra para massagear o seu ego, até porque ele sabia, ele mesmo sabia que ele guardava os mandamentos, e Jesus também sabia que ele guardava os mandamentos. Se prostra diante de Jesus e diz: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Olha o sentimento desse homem: o que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus me disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Olha para a história e diga assim: tudo que Jesus faz, mais forte, tudo que Jesus faz é para ensinamento. Ele é o próprio Deus. Jesus, ele quer ensinar aqueles que estão à sua volta, e até mesmo este jovem
jovem rico, dizendo: por que me chamas bom? Verdadeiramente ele era bom, ele era mestre e ele era bom. Que nem todos os mestres daquela época eram bons, mas Jesus, além de mestre, ele era bom. Aleluia. Mas Jesus, para ensinar o povo, até porque ele veio como humilde, como servo, e veio se humilhar, e de maneira alguma ele teve por usurpação ser igual a Deus. Por isso ele ensina ao povo que está à sua volta, e até mesmo aquele que foi ter com ele, dizendo: por que me chamas bom? Bom é somente Deus. A Deus é atribuída a bondade. Não há um homem sequer na terra, por mais manso que seja, por mais justo que seja, a Bíblia diz que a sua justiça não passa de trapos da imundícia. O homem, por mais justo que possa ser, a sua justiça diante de Deus não passa de trapos da imundícia. Então bondade é atribuída